esse conhecimento o lado da espiritualidade, que é o espírito ruim, viu, Jorge? Você vê, ele morre, ele continua com as impressões digitais. Inclusive, no meu canal já fiz 3 vídeos fantásticos, que é a história do Walter Stinson. Então, esse moço aí, ele foi fazer a barba, e não diz como, ele cortou a veia jugular, porque a carótida, que é uma artéria mais profunda, e faleceu, só que a impressão digital dele ficou impregnada com sangue na navalha. Esse moço morreu em 1912, em 1927 a 29, para provar que existia vida após a morte, ele começou a imprimir a impressão digital dele em cera dentária. E essa impressão cera dentária foi comparada com a impressão digital dele da navalha, porque naquela época não tinha esses arquivos de impressões digitais de pessoas. Isso aí foi lá na Inglaterra. Ele assoviava uma música cívica quando ele chegava na sessão materialização, e foi a partir daí que começou as maiores provas da existência da espiritualidade e do espírito, porque você vê, não muda. Então você morre, você continua com a impressão digital do outro lado. Então, nesses vídeos eu fiz inúmeros casos, são inúmeros espíritos, inclusive da Ana Prado, as impressões digitais mostrando essa... Eu ia te perguntar isso, eu ia até te sugerir isso, porque até a Gisele lá de Itaberá e o Rivail Itaberá, eles entrevistaram e fizeram uma reunião agora em homenagem a Chico Xavier com a filha de Peixotinho. Peixotinho lá do... E tem muitos casos de Peixotinho lá no Rio de Janeiro, né, de materialização, trabalho de materialização, que o espírito, ele materializava a própria mão na parafina, né? Então ele, inclusive, fazia assim, né, para mostrar que era impossível, mostrar que era impossível, né, você colocar a mão dentro da parafina e ainda fazer isso aqui, materializar dentro da parafina e ficar a mão. E nessa que ele colocava a mão, eu não sei se você já fez esse trabalho, identificava as digitais ou não? Sim, tem um vídeo que eu faço as minhas mãos num programa em São Paulo dentro da parafina líquida. Então, as mãos de parafina, eu comecei todo o trabalho de investigação, Jorge, nesse sentido. Então, por exemplo, onde você encontra as mãos de parafina no Brasil? André Luiz, no Rio de Janeiro, Munesp, em Curitiba, que é o Museu Nacional do Espiritismo, que era o Mauri, que materializava as mãos, só que eu era para enfiar a fibra ótica por dentro da luva, para investigar as impressões digitais. Mas eu me interessei pelas arcadas dentárias, que depois descobri que era uma criança, porque os dentistas odontolegais da criminalística identificaram pelos dentes que era uma criança, mas não disse o sexo. E lá na Federação Espírita do Brasil, em Brasília, tem as impressões digitais da Ana Prado. Então, esse método, Rodrigo, eu investiguei, sim, foi o primeiro. Eu comecei minhas primeiras investigações há 20 anos atrás, através das luvas de parafina. E depois eu investiguei as mãos de fogo. Por quê? Porque eu queria uma prova da existência da espiritualidade. E qual seria a melhor prova? Seria as mãos, a identificação através da impressão digital, e as mãos de fogo, que são lá do Museu do Purgatório, em Roma. Não estaria no Vaticano, seria um padre lá que juntou as mãos das freiras e dos padres, que após a morte estava sofrendo, e eles imprimiram as mãos em fogo, em livros e madeira. E aí o doutor Henrique Rodrigues, que foi um grande cientista psicobiofísico brasileiro, que era de Belo Horizonte, amigo do doutor Hernani Guimarães Andrade e do Chico Xavier, ele foi com uma câmera escondida lá em Roma e filmou as mãos e mandou para mim. Então, só que essas mãos também dos padres e das freiras, como que os bispos fizeram a identificação? Por exemplo, tinha um padre, ele tinha um dedo torto, pegaram e desenterraram uma freira e colocaram a mão dela com a mão que ela deixou impressa na madeira, nos tecidos, na Bíblia e nos mantos. Então, eu fiz toda essa investigação para saber se é realmente uma verdade.
é plenamente possível. Nós morremos, o corpo espiritual ele continua com as impressões digitais, com as mesmas mensurações que nós somos aqui do plano físico, e os mesmos defeitos. Então, todo esse trabalho aí eu coloquei no segundo livro, mas agora eu vou fazer um vídeo falando sobre também as mãos de fogo. Tô colocando... Opa, peraí. Vamos fazer mais uma pergunta aqui? Vamos, só um minuto. Aí eu coloquei a foto da mão. Uhum. Aí, legal. Do espírito materializado, né? Uhum. Com certeza a digital tá ali dentro, né? E aí, no caso... Essa película, Jorge, é o seguinte, o espírito... O que acontece para fazer isso aí? O médium, ele entra em transe. Quando ele entra em transe, o espírito, ele se veste da alma do médium, e, sobretudo, da mão dele, porque a mão, às vezes, do médium se desmaterializa. E só que quando o médium empresta a mão dele, o espírito ele enfia a mão dentro da parafina líquida e depois coloca dentro da água. Então ela fica uma película muito fina e o punho não tem como você tirar exatamente, a mão, porque você vai estourar o punho. Então, além de ter esses detalhes, você vê que a mão está cruzados os dedos. Ainda tem o punho, né? O punho perfeito, e dentro tem todas as informações dos dermatógrafos, né? Então, essas foram as primeiras luvas. Só que na parafina, que é derivada do petróleo, que é feita, por exemplo, a vela, feito com parafina, esses arranjos de árvore de Natal. Então, só que se você colocar parafina na água quente, até 48 graus, ela se liquefaz. Então, não precisa ser 100 graus diretamente no fogo. Mas eu fiz a minha mão com ela a 48 graus a 50 graus. Só que quando eu enfio a minha mão incha, por causa da temperatura da água quente. Quando eu tiro, ela volta ao normal, aí eu consegui tirar a minha mão de dentro, sem quebrar o punho. Então, eu tenho um programa de televisão, eu fui filmado explicando isso aí. Quer dizer, eu só acho que o único que fez uma pesquisa nesse sentido no Brasil, já faz acho que uns 10 anos. Ele deixou, não passou, vai sempre existir nos lugares que pisou, e o caminho certo pra